começar dando as boas-vindas e pedir para que se apresente um pouquinho para o meu colega, Thiago, que é aqui da Software Sul também. Thiago, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Bom, pessoal, bom dia. Estamos felizes em estar trabalhando junto com vocês aqui nessa apresentação. Eu sou Thiago Guirotto, sou especialista em soluções aqui na Software Sul e junto aí com meus colegas da Microsoft e também da Dell, que irão se apresentar. Vamos lá, vamos seguir com a apresentação. Obrigado. Obrigado, Thiago. E está aqui com a gente também a Sabrina, lá da Microsoft. Bom dia, Sabrina, bem-vinda. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sabrina Farias, eu atuo como especialista Microsoft, junto aí ao time da Dell, aos canais da Dell, distribuição e assim por diante. Bom, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje para poder falar desse assunto tão em alta, né? A parte de segurança aí, conectando com a LGPD. Vamos embora. Legal, seja bem-vinda. E está aqui com a gente também o Lincoln, da Dell. Então, Lincoln, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Valeu, obrigado, Daniel. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Lincoln Silva, eu sou especialista de produtos aqui na Dell. Trabalho com distribuição e com os canais da Dell. E venho apoiando a Software Sul aí para soluções de data center, voltados aí à segurança. Espero que seja um bate-papo bem proveitoso e agradeço a presença de todos. Legal, obrigado, Lincoln. E, pessoal, isso aqui é para ser realmente um bate-papo, tá? Então, antes da gente começar a aprofundar assim, e tomar a palavra, saibam que vocês também têm a possibilidade de tomar a palavra, tá? Se tiver algum tipo de comentário ou alguma dúvida, e isso é o mais importante, ninguém sair daqui com dúvida, né? Acho que é para isso que a gente está aqui. Se vocês quiserem falar por voz, podem abrir o microfone, pode levantar a mãozinha aqui pelo Teams, que a gente conversa, tá? O intuito disso aqui é ser um grande bate-papo. E quem não tiver com o microfone, ou quem não se sentir à vontade para abrir o microfone, eu vou ficar acompanhando o chat. Então, pode digitarem as dúvidas pelo chat também, que daí eu vou interrompendo, tá, a apresentação do pessoal e vou fazendo as perguntas e a gente vai assim, fazendo uma coisa bem dinâmica, tá? É o intuito principal aqui dessa reunião nossa de hoje. E para começar, tá, eu vou começar com uma dúvida, tá, que é até minha, assim, e vou direcionar ela para o Thiago. Thiago, quais são os principais pontos levantados pelos clientes que você atende, no tipo de dúvida, no que eles pedem, nesses processos iniciais para a implementação da LGPD ou para a segurança de dados no geral? Bacana, Daniel. Já começou aquecendo o nosso bate-papo, né? Show de bola. Então, o que os clientes buscam, né? Eles buscam soluções que, além de manter os seus aplicativos, que aí envolve os RP, CRMs, com SLA bem alto durante todo o ano, ou seja, ele não para, ele está sempre em execução, né? Mas também, o que eles querem agora? Uma pitada de segurança e governança de dados. Então, a governança de dados está muito forte, né? Com a LGPD, por exemplo, né? E falando em governança de dados, nós vamos falar sobre isso dentro de um banco de dados. E aí é o Microsoft SQL Server. E aí eu vou jogar para a Sabrina, né? Então, o que a Microsoft pode oferecer a esses clientes, Sabrina, se tratando de banco de dados SQL Server? Obrigada, Thiago. Olha, a Microsoft tem muito a oferecer para os clientes que buscam soluções de segurança, né? A Microsoft está sempre inovando aí no mercado, trazendo updates dentro das suas soluções, não só no SQL, mas clientes que trabalham com o próprio Windows Server, soluções para o endpoint, que é o Windows 10. Então, ela está sempre se preocupando em trazer esses updates de segurança. Quando a gente fala de LGPD especificamente, a gente sabe
como bem o Thiago falou, existe toda essa necessidade de governança de dados. O SQL ele tem diversas features que a gente vai explanar um pouco mais durante o nosso bate-papo hoje aqui, mostrando para vocês todas essas tecnologias que conectam aí não só propriamente com o software banco de dados, mas com as soluções que a própria Dell oferece hoje no mercado, soluções de hardware, e também com os serviços da SoftwareSul. E aí, quando a gente fala de soluções Dell, eu queria também passar a bola aqui já para o Lincoln para ver o que a gente vai ouvir do lado da Dell. Legal. Obrigado, Sabrina. Acho que todo mundo conhece a Dell, né? Atualmente, a Dell é líder em diversos segmentos e vem apoiando bastante os clientes quando o tema é segurança de dados, principalmente com essa integração com as soluções de Microsoft, né? Então, a Dell possui várias soluções, vários produtos que, agregados ao portfólio Microsoft, oferece toda essa segurança para os clientes. Então, já é uma base consolidada, a parte de serviços e suporte também da Dell, né, integrados aí com a SoftwareSul, que também tem um skill aprofundado em soluções Microsoft, acabam se integrando e ofertando soluções completas para os clientes. Legal, Lincoln. Obrigado, pessoal, por essa apresentação. Eu acho que, assim, é um assunto que muita gente tem muita dúvida ainda. Tá? Esse não é a nossa primeira reunião com nossos clientes para poder falar de LGPD. Tá? A gente já teve toda a parte legal do processo aqui, que a gente já teve webinars com a nossa equipe, que é parceira, que cuida da parte legal, que são 2 advogadas, e vamos falar um pouquinho da parte técnica, e eu vou começar com a dúvida que sempre aparece, que é o começo do processo, que é o primeiro passo que é o que o pessoal tem mais dificuldade para saber o que fazer. Então, como começar? Como identificar? Como que é esse comecinho de processo, falando agora da parte mais técnica? Bacana, Daniel. Acho que eu vou responder essa. Excelente pergunta. Então, a gente sabe que existe todo um ciclo de gestão de dados, né? Desde a sua entrada, detecção, a classificação, o monitoramento da informação, né? O monitoramento do dado, a retenção dele, a expiração e também tem o quê? O fim do dado, o ciclo de vida dele, que é a deleção, né? Dessa informação. E eu falando um pouquinho do lado da SoftwareSul agora, tá? O que podemos garantir para os nossos clientes é uma consultoria minuciosa do ambiente para identificar todos os pontos necessários para mitigar essas brechas, né? A brecha de como está entrando, como é feita a detecção, a classificação, para a gente poder monitorar, reter, expirar e, é claro, deletar o dado com segurança e provar que esse dado foi realmente deletado, né? Então, com a SoftwareSul, os clientes podem agendar um momento para que sejam analisadas e identificadas essas necessidades, tá? Então, no nosso time, nós contamos aí com mais de 15 especialistas e a gente fica feliz de falar que só em banco de dados, né, só em SQL Server, mais de 45 clientes já foram atendidos e tiveram o seu ambiente adequado, né, as novas normas e junto com as nossas parceiras, né, que são parcerias sólidas, né, com profissionais, fornecedores de mercado para realmente realizar essa entrega e uma implementação adequada ao ambiente de cada empresa, né? E para isso, para ajudar nesse processo, nós contamos com ferramentas especialistas, né? Não só para questões que a gente está falando de dado, mas também questões de sizing de ambiente. E aí, já que eu estou falando de parcerias sólidas, é claro, a parceria da Dell é uma das mais sólidas com a SoftwareSul, né? E aí eu já quero passar para o Lincoln. Lincoln, nós temos alguma solução para isso? Para fazer esse sizing? Legal. Como todos sabem, a Dell possui um portfólio bem completo quando a gente fala de soluções de data center, né? Indo de servidores, a parte de conectividade, armazenamento de dados e proteção de dados. E como detectar qual o melhor equipamento para atender essas demandas e os workloads dos clientes. Nós temos uma ferramenta que se chama LiveOps,
A SoftwareSul está apta hoje a executar essa ferramenta nos clientes. E essa ferramenta a gente consegue ter uma visualização detalhada de todo o ambiente de data center, né? Então, a gente consegue ver a questão dos discos, throughput de rede, espaço livre. Então, tem várias informações onde a gente captura essas informações de forma não intrusiva e entrega um reporte para os clientes. Então, é muito importante saber exatamente quais são as cargas de trabalho, principalmente quando a gente está falando de banco de dados, que é um item aí bem sensível aí à questão de performance. Então, a gente tem essa ferramenta, a gente executa ela por um dia, uma semana, dependendo do tipo do workload do cliente, e a gente consegue obter esse raio-x detalhado para fazer o dimensionamento de uma forma precisa, entender exatamente qual é o crescimento do cliente também, que é bem importante. Legal. Antes de dar continuidade, o LiveOps também serve para empresas que estão pensando em mudar o teu parque tecnológico, né? Comprar novos servidores, mudar a tecnologia talvez para um VxRail, para um ambiente de hiperconvergência, né? Exato. Como a gente possui várias tecnologias, hiperconvergências, tecnologias tradicionais com servidores e storage, esse relatório ele é fundamental para o posicionamento do produto correto para os clientes, a parte de licenciamento, Microsoft, né, em geral. Então, é bem importante que a gente faça a execução dessa ferramenta. Show de bola. Bom, já que a gente está falando de SQL, né? Vamos puxar o tema, vamos jogar para a Sabrina agora, né, Lincoln? Só um comentário, o que eu ouço muitos clientes falarem, que depois que passam por essa análise de Live Optics, eles ficam muito satisfeitos com a entrega da solução, né? Porque ele exatamente entrega, consegue, como bem o Lincoln falou, tirar esse raio-x do ambiente do cliente, dimensionar exatamente o que ele precisa, nem mais nem menos, né? E a gente sabe que a Dell, a SoftwareSul tem todo esse cuidado aí de posicionar exatamente o que o cliente precisa, né? Sem exageros e dentro do que realmente de fato precisa. Deixa eu até comentar mais um detalhe aqui, que Uhum. eu mencionei. Essa ferramenta é uma ferramenta não agnóstica, então ela independe de qual fabricante que você esteja executando hoje, né? Qual a ferramenta, qual o banco de dados, qual a versão, né? Qual o sistema operacional, se é virtualização. Então, ele é um software não intrusivo, você não precisa instalar, você pode executar do seu próprio notebook. E ele vai fazer a coleta de todas as informações do data center, independente do que estiver rodando lá. Perfeito. Maravilha. Bom, pessoal, do SQL, eu queria trazer mais algumas informações importantes, assim, para quem só ouviu falar de SQL, não sabe muito bem, de repente, a fundo o que de fato é o SQL, né? Mas o tema é banco de dados, então, de fato, é um sistema aí, é um software de banco de dados, mas não só um gerenciador de banco de dados, como ele era visto no passado, né? O SQL, ele passou por algumas mudanças significativas, e quando a gente fala de segurança, inovação, principalmente conectando com o tema de hoje, que é LGPD, o SQL cai como uma luva. Ele deixou, então, de ser um software gerenciador de banco de dados, fazendo só aquele processo de inserir dados, editar dados, entregar a informação certinha lá para o usuário na ponta, para ser, então, um software de uma plataforma de banco de dados. Por quê? Porque ele veio fazendo uma série de quebra de paradigmas, onde hoje ele atua, ele consegue fazer a conexão junto com outros sistemas de linguagem. Então, tem toda uma camada de inteligência, e aí tem outras features que a gente pode até em outro momento falar, mais voltado para a parte de AI e Big Data, mas quando a gente fala de LGPD especificamente, ele, além de conversar com essas outras linguagens, conectar dentro do ambiente do cliente, que é hoje necessário, ele também traz várias features avançadas que conectam hoje com essa necessidade de entregar uma solução segura para o usuário dentro da empresa, segura para a empresa em relação aos dados. E um outro ponto importante em relação à evolução do SQL, a gente tem hoje no mercado, a gente tem diversas versões de SQL. Então, a gente tem o SQL Express, que é uma versão gratuita ali para um usuário pequeno, que tem uma camada de soluções. Depois a gente tem SQL para desenvolvimento, que é para teste. A gente tem SQL Web e depois entramos nas versões mais completas, que a gente chama que é o SQL Server Standard e o SQL Enterprise.
O SQL Standard, principalmente esta versão, que é o que a gente vende muito hoje dentro dos projetos junto à SoftwareSul, junto à Dell, é uma solução que o cliente pode comprar já pré-instalada no servidor e ela representa um custo hoje em torno de 4 vezes menos do que uma versão Enterprise. E por que isso custa menos e a gente vende mais, né? Porque normalmente o pessoal olha, mas a versão Enterprise talvez fosse a melhor. A versão Enterprise é voltada para empresas que precisam de uma solução de alta disponibilidade. A versão Standard, ela hoje entra casando com diversas features ou soluções dentro do banco de dados que antigamente não se tinha. Então, lá para a versão 2016 para trás, nem todas as features que a gente tem hoje no SQL 2019 Standard, a gente tinha no passado. Então, o cliente consegue adquirir uma solução de uma plataforma de banco de dados, como eu bem falei, com features que conectam com o que ele precisa hoje em relação a atender às necessidades de LGPD. E aí, quando a gente fala nessa questão de features, eu sei que é um tema super discutido e que a gente está trazendo aqui hoje, né? É importante também ouvir do lado aí da SoftwareSul como que funciona esse processo todo aí para realizar a questão de assessment no ambiente do cliente. Oi, Thiago? Opa, tá me escutando? Agora sim. Sim. Ah, legal. Então, antes, eu acho que é mais importante eu comentar uma coisinha aqui, Sabrina. Eu queria ressaltar o quê? Que quem utiliza versões de banco de dados antigas, né, da versão do SQL, é legal ressaltar aqui, porque a gente consegue realizar esse assessment no ambiente e verificar todas as possibilidades e estratégias de migração para as versões mais novas, né, do SQL Server. As versões mais antigas, elas já não têm mais o suporte da Microsoft, já não tem mais os updates de segurança, principalmente, né? Então, o update de segurança, ele vai totalmente em direção à LGPD, né? Que se você não está seguro através do update, a fuga da informação, a perda da informação, ela pode acontecer mais, né? Então, essa estratégia de migração, todas as versões que você tiver para trás. Mas ressalto que também a gente consegue fazer a migração de outras plataformas, né? Como Oracle, uma das plataformas, Postgre, qualquer outra plataforma que você queira fazer a migração para dentro do Microsoft SQL, a gente consegue trabalhar com vocês, tá? Através de um assessment, e desse assessment a gente traça um plano, traça uma estratégia, monta um projeto e com as necessidades, é claro, porque a SoftwareSul preza sempre a expectativa do cliente. Então, esse é a bolinha-chave da empresa, né? Então, em cima disso, eu sei que o SQL também tem vários recursos, né? Então, divide com a gente, Sabrina, alguns recursos, vamos dizer assim, os pilares, né? Maravilha, exatamente. Quando a gente fala, voltando a falar da questão de features do SQL com LGPD, eu acho que é importante a gente dividir em 3 frentes, 3 pilares, bem como o Thiago comentou. O primeiro deles é limitar o acesso ao banco de dados, o segundo é evitar o vazamento do dado, e o terceiro é manipular os dados, né? Como que esses dados são manipulados? A gente tem ouvido no mercado que dado é o novo petróleo, né? E da mesma forma que é petróleo, a gente já ouviu que em algum momento ele pode vir a vazar, se a empresa não tiver os devidos cuidados. Então, dentro de SQL, quando a gente fala do primeiro pilar, que é limitar o acesso ao banco de dados, a gente primeiro sugere que o cliente tenha regras de gerenciamento do seu firewall de forma bastante robusta. Então, gerenciar todo esse tráfego de informações que entra e sai dentro da empresa é fundamental. Essa seria a primeira dica do lado da Microsoft. Não está necessariamente conectado com uma feature de SQL, mas é um ponto importante que a gente não pode deixar de falar aqui.
O segundo é reduzir ataques à força bruta. O que isso significa? Fazer com que o DBA da empresa, que fique responsável ali pelo banco de dados, fique de olho na questão de logins, né? Tentativas de login ali dentro do banco de dados, para ver quem são as pessoas que estão tentando fazer login e não estão conseguindo, de que forma isso está acontecendo. Para que ele tenha esse gerenciamento, é importante, então, ele ativar o log do SQL, que é um recurso dentro do SQL que ele consegue fazer justamente esse gerenciamento. Quantas pessoas tentaram acessar e não conseguiram? Até porque, quando a gente fala de banco de dados e com um crescente número de ameaças no mercado, o servidor de banco de dados é o principal ponto de ataque aí dos hackers hoje em dia, né? Então, ele precisa ter toda a camada necessária e máxima possível aí de gerenciamento do lado da empresa. E depois, o terceiro ponto, dentro desse primeiro pilar, é prezar sempre pela regra do menor acesso. O que isso significa? O DBA também é responsável por fornecer acesso aos usuários na ponta. Então, por exemplo, se uma empresa tem ali diversos setores, né? Setor comercial, financeiro, setores de vendas e assim por diante, é importante que cada setor tenha acesso somente ao que ele de fato precisa. Então, é justamente essa, é a lei do menor acesso possível. Não tem por que abrir todo o meu banco de dados para todos os usuários e deixar essas informações variando ali na mão de usuários que não precisam, né? Sendo acessadas na mão de usuários que não precisam. E depois, embora a Microsoft recomende como boa prática ali toda a parte de autenticação de acesso de senha no Windows através do AD, é importante também ter um processo de validação de senha dentro do próprio SQL. Como que funciona? Dentro do SQL é possível também gerenciar a validade das senhas, né? Eu sei que por muitas vezes é chato, né? A gente abre a máquina, você precisa trocar a sua senha de acesso, está na hora, já expirou o seu prazo, mas isso é fundamental, fazer esse processo de troca de senhas contínuo. A Microsoft recomenda que dentro do próprio SQL essa alteração seja feita em um prazo de até 180 dias. Claro que cada empresa vai ter a sua política, né? Eu trabalho, por exemplo, até dentro da própria Microsoft, esse prazo é menor, minha senha eu tenho que trocar com muito mais frequência do que 180 dias, além de processos de multifator de autenticação. Então, além de acesso de senha, também tem digital, tem processo de criptografia e assim por diante. Então, são algumas dicas desse primeiro pilar. E quando a gente fala em relação à limitação de acesso, a gente sabe que a própria SoftwareSul já tem alguns gatilhos e algumas dicas aí para os clientes, né, Thiago? Exato. E quando a gente fala em limitar o acesso, já é uma questão, é uma missão que não é tão simples, né? Exato. E quando a gente fala em limitar o acesso aos administradores de banco de dados, só faltam jogar uma pedra na gente, né? O cara fala, não, meu acesso tem que ser sempre permanente. Eu preciso de um acesso permanente. E o pior, a gente vê muitas empresas utilizando o SA. Aí é um erro gigantesco, né? Trabalhar com SA é um erro muito grande. Então, com essa nossa consultoria que nós fazemos dentro do ambiente do cliente, nós temos a consultoria assessment de migração, como nós temos também consultoria e assessment para a gente trabalhar com a limitação de acesso. Aí a gente vai fazer um trabalho que é baseado em credenciais de acesso para dentro do banco de dados do SQL Server. É um trabalho muito construtivo, ele é baseado em roles de acesso, sempre no menos restritivo possível, mas é claro, permitindo que os colaboradores, né, da área de banco de dados, por exemplo, possam desempenhar todo o teu papel, sem atrapalhar com o dia a dia dele, né? Então, olhando um pouco mais, nós podemos talvez indicar e trabalhar com o recurso do PAN. O que é o PAN? É o Privileged Access Management, que seria o gerenciamento do acesso privilegiado. Quando a gente fala em gerenciamento de acesso privilegiado, a gente tira as pessoas de acesso permanente, ou seja, ele entra a hora que quer, faz o que quer. A gente tem que ficar baseando no log da informação de acesso para uma eventual fatalidade, né? Se acontecer alguma coisa, opa, vamos buscar o que aconteceu, vamos buscar quem fez.
Mas na nossa missão, não. Você vai fazer alguma coisa? Sim. Então, solicite a permissão, informe o que você vai fazer, informe o tempo que você vai levar. Então, aí sim, cai para um aprovador, esse aprovador aprova e você passa a ter aquelas características naquele momento, tá? Então, pessoal, eu não vou me estender muito nisso, mas eu deixo aberto aí o canal com o marketing, né, com o e-mail do Daniel, tá? Sinaliza a gente, quem se interessou. Se você está trabalhando fisicamente, nós podemos trabalhar com o PAN. Se você trabalha com SQL dentro do Microsoft Azure, a gente pode trabalhar com o PIM, que é o Privileged Identity Manager, tá? Gerenciamento da identidade privilegiada. Então, nós conseguimos trabalhar dos dois lados com vocês. E aí, quem se interessou, avisa a gente. Nossos consultores também vão falar com vocês e a gente pode manter uma conversa one-on-one sobre cada necessidade. Sabrina, você falou apenas do primeiro pilar, hein? Falta o Sim. segundo e falta o terceiro. Vamos lá, pode ir para o Vamos lá. segundo, quero Só escutar. antes de entrar no segundo pilar especificamente, o Thiago trouxe um ponto super importante que é soluções também de Azure, né? A gente trabalha com todas as frentes de soluções que o cliente precisa. Especificamente, junto com a Dell, eu cuido mais da frente de negócios de pré-instalado, mas o cliente tem aí, no momento que ele faz tem toda essa consultoria da SoftwareSul, é mapeado também qual é a solução que é mais adequada para o cliente. Se ele vai ter um ambiente on-premise, se ele vai ter um ambiente híbrido, se ele vai para a nuvem, assim por diante. Então, é bacana também contar com a consultoria da SoftwareSul para identificar o que é melhor para trabalhar com os workloads aí de cada cliente, cada necessidade. Bom, Exato. Uhum. entrando na questão do segundo pilar, aqui eu queria trazer para vocês que quando a gente fala de evitar o vazamento das informações, que é o segundo pilar, daí a gente tem basicamente 3 frentes de recursos aqui que são super importantes. O primeiro deles é a parte de criptografia, depois a gente fala de mascaramento de dados e também depois de acessos específicos a nível de linha. Trazendo para vocês hoje um pouquinho dessa questão de recursos do SQL. Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma solução chamada TDE, ou Transparent Data Encryption, que é proteger os dados em repouso. Então, é possível proteger toda a tua base de dados que está em repouso, não somente a que está sendo utilizada, através de um certificado, de uma certificação. Então, criptografa esses dados, gera um certificado e somente quem tiver a chave mestra desse certificado é que vai poder descriptografar esses dados e ter acesso à informação como um todo. Então, esse é um dos recursos do SQL, é super bacana pela possibilidade de criptografia. Depois a gente tem uma outra solução que a gente chama de Always Encrypted, que é daí sim criptografar colunas específicas, aí o dado tanto que está em repouso, mas também o dado que está sendo compartilhado, que está no banco de dados ativo. Então, esses dados que são definidos como sensíveis, e isso é dos pré-requisitos dentro da LGPD, né? Definir quais os dados que estão dentro da empresa circulando que são sensíveis e precisam de tratos e precisam de cuidados para não terem exposição. Então, o SQL tem essa solução chamada Always Encrypted, que criptografa os dados, e no momento que você quer transitar esse dado, passar ele, por exemplo, para um fornecedor, para um cliente, de alguma forma mais segura, tu tem essa solução de criptografar este dado também para poder movê-lo. E aí, depois a gente entra na parte de mascaramento de dados. O que é o mascaramento de dados? É muito utilizado hoje na parte, por exemplo, comercial. O cliente acessa o sistema, faz uma compra, coloca os seus dados de cartão e automaticamente esses dados podem vir a ser mascarados. Eles não são criptografados, são mascarados. É diferente da criptografia. Então, eles são mascarados para que dentro do próprio sistema da empresa, esse dado, por exemplo, o dado de cartão de crédito, ele não fique ali aberto a todo o setor comercial, para que todos visualizem essa informação, que é um dado sensível, né? Então, esse seria o mascaramento de dados. E mais um ponto que eu acho muito bacana também, que é a segurança a nível de linha, ou Role Level Security, que a gente chama dentro do SQL, que é o seguinte, pense num cenário, uma filial que vende produtos específicos, e o gerente daquela filial, ele precisa ter, claro, acesso aos dados da empresa,
mas não necessariamente ele precisa ter acesso às informações da outra filial que está ali vinculada ao grupo. Então, tu consegue restringir as linhas de acesso conforme cada usuário. Então, tu define, olha, o gerente da unidade da filial A vai ter acesso a essas e essas linhas, e o gerente da filial B vai ter acesso a essas e essas outras linhas. Ou, por exemplo, uma enfermeira dentro de um hospital, ela tem ali um grupo de pacientes que ela cuida, um grupo de prontuários que ela precisa gerenciar. Hoje, um dado de um paciente dentro de um hospital é um dado sensível, a gente tem casos de vazamento aí no passado, inclusive em relação a isso, né? Então, dados principalmente relacionados à segurança de um paciente se tornou um dado sensível, é um dado pessoal dele. E se a enfermeira tiver acesso a informações de pacientes que não são delas, isso pode comprometer a informação. Então, essa funcionalidade, que é a segurança a nível de linha, vai dar a essa enfermeira somente acesso às informações dos pacientes que ela está tratando. Ela não tem necessidade, por exemplo, de ter acesso ao prontuário de todos os pacientes do hospital. Então, esse é um recurso também bastante interessante. E aí, quando a gente fala em criptografia, segurança de dados, especificamente, a gente sabe que não só a nível de software, a gente também tem isso em camadas de hardware, através da própria Dell, né, Lincoln? Então, nos conta um pouquinho do lado da Dell, o que a gente pode esperar em relação à segurança. Legal. Vou comentar um pouco com vocês aqui sobre os nossos produtos em relação à segurança e uma analogia aqui dessa integração, essa sinergia com produtos Microsoft. Começando aqui dos nossos servidores, a gente inclusive está para ter um lançamento da nossa nova linha, da 15ª geração, que vai ser lançado nas próximas semanas. Um equipamento bem robusto, que vem com diversas funcionalidades de segurança, de performance, servidores aí que suportam até 2 processadores, 8 TB de memória, interfaces de 10, 25, 40 GB, criptografia em disco, interface de acesso remoto com toda a segurança, inclusive você consegue fazer uma integração com a Active Directory para restringir o acesso remoto a esses equipamentos. Para a parte de conectividade também, a gente tem vários modelos e opções aí para ajudar os clientes a fazer essa ligação do data center, tá? Ou até mesmo na ponta. Falando em equipamentos de armazenamento de dados também, a gente tem várias opções, né? Recentemente tivemos um lançamento do nosso equipamento chamado Power Store, um equipamento com alta performance, com discos NVMe, bem voltado a aplicações de banco de dados que requer uma latência bem baixa. Falando aqui de LGPD, um outro assunto que a gente tem trabalhado bastante com a SoftwareSUI, com os nossos clientes, é em relação à proteção de dados. A gente tem uma solução completa de fim a fim, on-premise ou até mesmo em nuvem, para proteção de dados de SQL. Você consegue fazer um backup de um database, fazer um backup do transaction log, fazer um restore de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida. Então, através desse assessment, através dessa ferramenta de coleta que eu comentei no início, a gente consegue ajudar vocês desde essa parte de processamento, que são os servidores, conectividade, que são os switches, e também de armazenamento e proteção de dados. Então, para cada solução, nós temos funcionalidades de segurança e uma integração bem avançada aí com produtos Microsoft. Bacana, Lincoln. Muito legal saber que na parte de hardware a gente também tem aí uma entrega de segurança avançada, né? Então é criptografia de todos os lados, né? Seja no hardware, seja no software, e ainda com a consultoria da SoftwareSUI, nossa, a empresa realmente vai ficar blindada, né? E atender aos requisitos da LGPD. Bom, pessoal, eu falei para vocês que eu tinha 3 pilares, né, para trazer para vocês, então vou entrar no terceiro, que é quando a gente fala da manipulação de dados, né? De nada adianta ali o cliente limitar acesso, limitar acesso ao banco de dados, evitar o vazamento, mas também é importante saber manipular esses dados. E para isso a gente tem aqui pelo menos 2 pontos que eu queria trazer para vocês, que é, dentro do SQL a gente tem uma solução chamada Master Data Service, que é um serviço que garante uma solução que garante que todos estejam utilizando a mesma versão de banco de dados, né? Esse banco de dados que está em produção, para não ter nenhum problema de gerenciamento ali de acesso e tudo mais. Então, esse serve para garantir acesso
do mesmo banco a todos. E depois, quando a gente fala principalmente em LGPD, a gente sabe que é importante, como a gente já comentou em algum momento aqui do nosso bate-papo, saber quem está manipulando os dados dentro da empresa. Então, a gente tem um chamado dedo duro dentro do SQL, que é o SQL Server Audit, que ele, no momento que ele é ativado, ele consegue justamente identificar quem acessou determinado dado dentro do banco de dados, quem editou, quem excluiu e assim por diante. Então, toda essa necessidade de rastreamento do dado que a LGPD exige das empresas, né, fica bastante vinculado com essa solução aqui, que é o SQL Server Audit, essa feature, né, dentro do banco de dados. E isso é super importante para atender a LGPD. Legal, Sabrina. Eu queria aproveitar a pausinha só para perguntar para o pessoal se alguém tem alguma dúvida, tá? Se alguém tem algum comentário a fazer, pode ir falando aqui ou pelo chat ou pode abrir o microfone também e entrar nesse bate-papo com a gente, tá? Fiquem aí à vontade. Então, deixa eu abrir aqui a área do chat para ver se alguém pergunta alguma coisa. E enquanto o pessoal vai se manifestando, a gente vai dando sequência. Então, vamos retomar. Tá? A SoftwareSul ela consegue entregar as soluções aqui, uma solução completa para a LGPD que envolve não só a parte de hardware, quanto a parte de software, mas também a parte jurídica através da consultoria que a gente presta. É isso mesmo, Thiago? A gente entrega esse pacotão fechado, começo, meio e fim, e beleza, é o que precisa. É isso aí, Daniel. A SoftwareSul, a nossa consultoria, ela é uma consultoria bem completa, né? Nós chamamos de consultoria 360. Além de você receber uma consultoria, a gente trabalha junto com o cliente, é sempre em 4 mãos, né? A gente conhece bem do que precisa e o cliente conhece bem a empresa dele. Então, a gente trabalha em 4 mãos, justamente para que o planejamento da LGPD, tanto no âmbito técnico e jurídico, e aí a nossa expectativa é sempre manter a empresa do cliente protegida e pronta, né, para suportar a LGPD. E o nosso objetivo aqui, ele é para isso mesmo, é cumprir essas expectativas, né? Seja implementando o recurso, funções de segurança, governança, tuning, melhores práticas, migrando o ambiente, sustentando o ambiente de SQL, né? O ambiente de dados do SQL Server. Mas eu vou fazer um jabá aqui, eu não vou só me contentar a falar quem é SQL, né? A SoftwareSul é uma empresa que trabalha em 360. Então, nós temos áreas distintas na empresa, aonde contempla especialistas, aonde contempla pré-vendas e equipe comercial muito bem treinada. No que a gente fala em hardware, né, com Dell, no que a gente fala em segurança, com diversos fabricantes, o que a gente fala de contratos de suporte de nível Brasil e nível internacional. Então, nossa empresa é uma empresa ampla e está pronta, né, para todas essas necessidades, tá? E é claro, o nosso foco aqui hoje é o SQL e em cima de SQL, com certeza também, né? Legal, Thiago. Que bom, fico contente de vocês estarem prestigiando o SQL. A gente sabe que tem diversas outras soluções no mercado, mas a própria Microsoft até desenvolveu uma página específica aí voltada para LGPD e conectou e ressaltou e vem ressaltando muito no mercado essa questão de o quanto o SQL se tornou uma solução que atende várias necessidades da LGPD. Um ponto que eu queria trazer para vocês é que talvez uma pergunta que possa estar pairando, não sei se até já não surgiu no chat, mas então, Sabrina, quer dizer que eu contrato a SoftwareSul, compro um hardware da Dell, a SQL está ok, estou pronto para atender a LGPD? Não, não é bem assim, né? O que é importante? Entender todas as brechas de segurança da empresa, e aí por isso que a SoftwareSul faz essa consultoria aí bem detalhada e minuciosa para vocês. Não adianta dizer que é responsabilidade, por exemplo, somente da área de TI atender as normas de LGPD, então só fazer uma atualização de software, hardware e está tudo ok. Não. A gente brinca assim, brinca não, na verdade, não é nem brincadeira. A gente fala, não existe uma bala de prata,
né? Uma ferramenta única que vai atender toda a questão da LGPD. A LGPD, além de ser uma lei que já está em vigor, ela é um processo também de conscientização dos usuários dentro da empresa. Então, a empresa provavelmente tenha que ter como é que se chama? Um grupo, né? Específico ali para atender esses requisitos, responsável para atender essas questões de LGPD. Existem profissionais no mercado aí que são responsáveis que são contratados dentro da empresa para também gerenciar toda essa questão de LGPD, mas o ponto importante que eu queria trazer para vocês não existe uma solução única. Por isso que é importante falar com a SoftwareSul para entender todas as necessidades de atualização que vocês precisam aí para proteger o ambiente de vocês e atender os requisitos da LGPD. É isso aí. Concordo plenamente, Sabrina. Tenho certeza, inclusive, que aqui muitos dos amigos que estão nos prestigiando aqui nessa apresentação hoje e também do que poderão ver a gravação, né? Já estão se preparando para ajustar o SQL Server e os seus processos para que aconteça a implementação da LGPD na sua organização, né? E eu gostaria muito de falar, contem com a gente, contem com a SoftwareSul para isso, tá? Vamos trabalhar juntos. Com certeza, Thiago. Eu vou só reforçar aqui o meu endereço de e-mail aqui no chat. Não é comigo, pessoal, que vocês vão tratar todo o assunto, mas eu vou direcionar vocês, tá? Para quem tem um gabarito suficiente para poder lidar com esse assunto, tá? Vou encaminhar para o Thiago, enfim. Eu vou ser só essa ponte entre vocês e a parte toda técnica da SoftwareSul. Mas fiquem à vontade, tá? Podem me escrever. Aqui o chat dessa reunião do Teams, eu costumo não fechar. Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, sei lá, depois do almoço, foi almoçar, pensou bem, falou, puta, eu devia ter perguntado alguma coisa, pode vir aqui no chat também. Eu vou deixar ele aberto, provavelmente sou eu que vou responder. Mesma coisa, faço a ponte de vocês, tá? Para quem tem a competência para poder atender, tá? Frisando novamente, daqui a pouco eu paro a gravação, tenho um tempinho para renderizar, eu subo ela no nosso canal. Quem quiser acesso a esse material para mostrar para alguém dentro da equipe, tá? É só me pedir também, ou lá pelo e-mail ou aqui pelo chat. Eu quero dar mais uma palavrinha aqui, Daniel, desculpa. Claro, imagina. Queria desafiar todo o pessoal que está aqui, que participou, que solicitem a coleta do ambiente que eu comentei no início, LiveOps. Desafio vocês a executarem e terem essa visão, esse raio-x do ambiente computacional é muito importante. A SoftwareSul, em conjunto com a Dell e a Microsoft, vai apoiar vocês. Caso vocês necessitem de uma apresentação, de algum detalhamento de algum produto ou solução da Dell ou Microsoft, a gente também está à disposição, podem centralizar as informações no time da SoftwareSul. Com certeza, com certeza. Provavelmente vai ser sempre comigo que vocês vão ter o primeiro contato. Então, estou me colocando aqui à disposição, tá? A gente já está chegando, faltam uns 10 minutinhos para o nosso prazo, né, estabelecido. E eu queria pedir de vocês as últimas considerações, tá? E também pedir para o pessoal, se tiver, é o último momento para ter as dúvidas respondidas assim ao vivo, tá? Depois, só pelo chat ou pelo e-mail. Maravilha. Bom, Dani, eu queria trazer mais um detalhe importante aqui do lado da Microsoft, não especificamente falando só de SQL, tá? Mas quando a gente fala em segurança dentro da empresa, é muito importante que os clientes prestem atenção em relação às versões de sistemas que eles estão usando, não só nos seus ambientes de infra, né, nas suas soluções de servidores, mas também nos seus endpoints, lá nos seus notebooks e desktops. Por quê? Por exemplo, ano passado a gente teve o fim de suporte do Windows 7, que é uma solução que que tinha um share bastante significativo no mercado, e também na mesma data, que foi 14 de janeiro do ano passado, a gente também teve o fim de suporte do Windows Server 2008.
O que acontece quando a gente tem o fim do suporte de um produto do lado da Microsoft? Ela tem um processo cíclico de vida do produto, onde os primeiros 5 anos o cliente recebe atualização de segurança e de novas funcionalidades, e a partir do 5º ano até o 10º, esse cliente deixa de receber atualizações de features e recebe somente atualizações de segurança. Passando esses 10 anos, que é o que aconteceu aí com o Windows 7, com o Windows Server e até com o SQL 2008, o cliente deixa de receber também as atualizações de segurança. Então, se vocês estiverem rodando dentro das suas estruturas hoje, máquinas com Windows 7, servidores com Windows 8 ou SQL com 2008, é importante vocês trazerem esse ponto para a SoftwareSul, analisar essa situação para vocês, porque essa máquina provavelmente está com brechas de segurança, porque ela não está sendo mais atualizada no que tange às atualizações da Microsoft, tá? Então, esse é um ponto bem importante que eu queria trazer para vocês aí também, além da questão de features de SQL com LGPD. Legal, Sabrina. Bom, o Lincoln lançou um desafio, eu vou lançar um também, pegando o gancho do que você falou. Bom, vou fazer o seguinte, tá? Não estava previsto aqui, mas eu vou fazer o seguinte: vou lançar uma ação especial, uma condição especial, não só técnica, mas também financeira, para todas essas situações, tá? Migração de SQL, migração de Windows 7, migração de Windows Server, migração de qualquer solução que envolva a Microsoft, envolva a Dell, tá? Com condições especiais técnicas e também financeira. O motivo principal é a preocupação que a SoftwareSul tem com vocês, nossos clientes, que nós não chamamos de cliente, nós chamamos carinhosamente de parceiros de negócio, né? Então, vou fazer o seguinte: as nossas consultoras vão procurar vocês. Se vocês também quiserem procurar a gente, fiquem à vontade, tá? Mas as nossas consultoras vão procurar vocês que estão aqui nesse momento, né? Vamos dizer ao vivo, né? Quem estiver vendo a gravação, pessoal, fiquem à vontade, vai valer para vocês também, tá? E vamos junto trabalhar num escopo muito top, um escopo que se encaixa aí em cada cenário e em cada necessidade da empresa de vocês. Vai ser uma condição especial. Lembrem-se dos desafios e necessidades de manter o seu ambiente, o Windows 7, o Windows Server 2008, SQL 2008. Nós não queremos isso, tá? Então, vamos lá. Lancei agora aqui esse desafio e vamos trabalhar junto, tá bom? Rodando o LiveOps, entendendo o ambiente de vocês. Essa é a nossa missão aqui e é uma condição muito especial, tá? Opa, que legal, hein? A SoftwareSul abriu a mão. Show de bola. Essa a gente nem comentou, hein? Não, esse é o plus, né? Boa. Já tem gente dando um feedback positivo aqui no site, tá? Maíra, a gente já entra em contato com você, tá? É aquela coisa, se quiser, a gente comenta aqui pelo chat, pode me mandar uma mensagem privada aqui pelo Teams também, ou eu peço para alguém entrar em contato com você, tá? Já forma tem? que você preferir. Já tem aí? Já aceitou o desafio? Tá gravado aqui. Já. Eita, parabéns. Já, obrigado, sim. Viu? Vamos lá, vamos trabalhar junto. Lincoln, tem mais alguma consideração final para fazer? Acho que só faltou você. Queria só agradecer a todos, parabéns, Thiago, Sabrina e Daniel aí pelo evento, me colocar mais uma vez à disposição de todos os clientes aí, estamos aqui para ajudar vocês. Legal. Então, eu vou fazer um agradecimento geral aqui da minha parte, em nome da SoftwareSul e de todos nós da SoftwareSul que estamos aqui acompanhando, tá? Que participaram de alguma forma, desde o convite, na elaboração do convite, de todo o processo de approach com os clientes. Agradecer a vocês, tá, pela presença, por ter concedido esse tempo, né, dessa manhã, de meio de semana. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que é corrido. Então, assim, muita gratidão, muito obrigado pela presença tanto dos nossos espectadores, quanto de vocês, pessoal, Sabrina, do Thiago e do Lincoln, que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado pelas informações.
A Microsoft agradece, a gente fica muito feliz de poder compartilhar aí com os clientes da SoftwareSul um pouquinho do conhecimento e das soluções de segurança. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Obrigado, pessoal. A gente que agradece, viu? E isso mostra a parceria sólida, né? Sim. Que nós temos com a Microsoft, que nós temos com a Dell. E obrigado também, Daniel. Você também fez parte aqui. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo, tá? E vamos lá, já estou disponível a partir de agora para a gente conversar sobre esses ambientes aí. Um grande abraço, viu? Maravilha. Obrigado. Abraço. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.